Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para comentar as questões de vendas e negociação do nosso simulado para o Banco do Brasil. Espero que você esteja animado aí. Vamos começar, gente. Primeira questão de vendas faz o seguinte questionamento. A resolução 4.860 de 2020 tem como objeto, gente, sobre o que trata a resolução 4.860? Ela trata sobre ouvidorias, né? Ouvidorias. Então, o gabarito da questão, da primeira questão de vendas, é alternativa A. A segunda questão diz assim: segundo a resolução 4.860 de 2020, as ouvidorias têm como finalidade, vamos ver, alternativa A, atender em primeira instância as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição. Gente, é até contraditória. Como é que você vai atender em primeira instância algo que é solucionado por outros canais de atendimento? Então isso está errado. A ouvidoria, na verdade, ela vai atender em última instância, ou seja, depois aí de o cliente já ter buscado os setores competentes. Então a alternativa A está errada. Vamos ver a B. Receber queixas de clientes e encaminhá-las para os setores competentes. Isso também está errado. Por que está errado? Porque é a ouvidoria que é o setor competente para receber e tratar essas queixas, né? Essas reclamações, as sugestões, tudo isso é a ouvidoria que vai atuar aí como um canal de comunicação entre cliente e a empresa e a organização. Então a alternativa B está errada, porque a ouvidoria que vai cuidar pessoalmente, né, do tratamento dessas queixas. Vamos ver a alternativa C. Atuar como um canal de comunicação entre a instituição e os clientes e usuários de produtos e serviços, exceto na mediação de conflitos. E isso está errado, né? A alternativa começa até muito bem, só que ela exclui a mediação de conflitos das atribuições da ouvidoria. E, na verdade, a ouvidoria aí tem como papel fazer essa mediação de conflitos. Por isso, a alternativa C está errada. A alternativa D fala o seguinte: atender, em última instância, as demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição. Aí sim está perfeito, né? A ouvidoria ela vai atuar em última instância, né? Depois de o cliente já ter buscado o atendimento primário dos outros setores. Então, o gabarito da questão, a alternativa D de dado. Vamos aqui comentar a alternativa E. Realizar o atendimento ao consumidor. Por isso, as ouvidorias são também conhecidas como serviço de atendimento ao consumidor, SAC. Isso está completamente errado, né? As ouvidorias não se confundem com o SAC. As ouvidorias não são responsáveis pelo atendimento primário dos clientes. Então, o gabarito da questão é mesmo a alternativa D de dado, né? Questão número 3, diz assim: de acordo com a resolução 3.694, o encaminhamento de instrumento de pagamento ao domicílio do cliente depende, beleza, então o que a instituição tem que fazer para conseguir mandar aí instrumento de pagamento ao domicílio do cliente? Alternativa A, do consentimento do Banco Central? Não precisa do consentimento do Banco Central, você precisa, na verdade, do consentimento expresso do cliente, né? B, da livre vontade do banco? Não é isso. C, comunicando prévio ao cliente através de e-mail. Isso está errado, né? Você não precisa só mandar um e-mail e dizer que estou enviando o boleto aí para sua casa. Não precisa disso. Você precisa formalizar, deve ter uma autorização expressa do cliente. É isso que diz a resolução, né? Vamos ver a D. Da formalização de documento perante o Banco Central. Também não é isso, é da solicitação ou autorização expressa do cliente. Perfeito, né? Você tem que obter a autorização expressa ou a solicitação do cliente. Só nesse caso, aí sim você consegue encaminhar, então, instrumento de pagamento para o domicílio do cliente. Como isso é feito na prática, gente? Na prática, no momento ali que o cliente assina o contrato, né, com a instituição financeira, dentre as cláusulas desse contrato está justamente essa autorização expressa para que o banco, né, ou outra instituição financeira encaminhe esse instrumento de pagamento para o domicílio. Então, o gabarito da questão, a alternativa é. Vamos ver a questão de número 4. O artigo 3º da resolução 4.539 de 2016 descreve algumas providências que devem ser adotadas pelas instituições financeiras para que haja a construção de uma imagem institucional positiva. Assinale a alternativa incorreta. Beleza, vamos ver. Alternativa A. Estabelecer barreiras, critérios ou procedimentos desarrazoados para a extinção da relação contratual relativa a produtos e serviços.
Pronto, gente, de cara já temos o gabarito da questão, porque não faz sentido isso, né? A instituição ela não pode ficar criando aí barreiras ou critérios não razoáveis, né? Critérios desarrazoados para fazer a extinção do contrato de serviços, né? Então, de cara, está errado. Por quê? Porque a empresa, ao fazer esse tipo de barreira, ao estabelecer esse tipo de critério, ela vai prejudicar a sua imagem institucional. Então, já temos de cara o gabarito. Vamos só confirmar analisando as demais alternativas. Alternativa B, promover cultura organizacional que incentive o relacionamento cooperativo e equilibrado com clientes e usuários. Isso está perfeito, né? Reproduz a literalidade da resolução. C, atender a demanda de clientes e usuários de forma tempestiva, perfeito, né? Não deixar os clientes esperando. D, dispensar tratamento justo e equitativo a clientes e usuários, também está correto, né? Você não vai tratar de maneira discriminatória, né, os usuários e clientes. É assegurar conformidade à legitimidade de produtos e de serviços, perfeito. Todas as demais alternativas aí reproduzem a literalidade da resolução 4.539. Vamos em frente, gente, comentando mais uma questão de número 5 da parte de vendas. Ela diz assim: marque a alternativa que não corresponde a um pilar de desenvolvimento fundamental de sustentabilidade. Gente, quais são os 5 pilares, né, da sustentabilidade, os famosos 5 P's? Nós temos pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta, né? Então vamos ver aqui a alternativa que não descreve um dos P's. Alternativa A, prosperidade, ok, prosperidade é um dos P's. B, planeta, ok, também é um dos P's. C, de pessoas, ok. D, produtividade. Gente, produtividade não é um dos 5 P's da sustentabilidade. Então, o gabarito da questão, alternativa D de dado, porque ele quer, né, a alternativa que não corresponde a um pilar de desenvolvimento. Então, mais próxima questão. Na Agenda 30BB, a evolução da sustentabilidade nas empresas é descrita por meio de 4 estágios, exceto, vamos ver, alternativa A, filantropia, perfeito, filantropia é o primeiro estágio aí, de uma política de evolução da sustentabilidade, segundo a Agenda 30BB, que é aquele documento ali onde o Banco do Brasil consolida suas práticas de sustentabilidade, né? B, meio ambiente e inovação. Esse não é um estágio lá descrito pela Agenda 30BB, então é o nosso gabarito. Ele quer exatamente o exceto, ou seja, que não corresponde a um estágio de evolução da sustentabilidade. Então o gabarito da questão é B de bola, né? Vamos aí só confirmar. C, investimento social privado. Investimento social privado é o segundo estágio, né? Alternativa D, sustentabilidade como fator de risco. Perfeito, sustentabilidade como fator de risco é o terceiro estágio na evolução da sustentabilidade. E sustentabilidade como geração de valor, perfeito, é o último estágio, né? O estágio atual dentro da evolução aí descrita pela Agenda 30BB. Então o gabarito é mesmo alternativa B de bola, tá bom? Questão de número 7 da parte de vendas, sobre as transformações que podem ocorrer nos modelos de conversão do conhecimento, marque a alternativa correta. Gente, modelo de conversão do conhecimento, a gente estuda isso na parte de aprendizagem, né? Vamos ver. Alternativa A, na combinação, o conhecimento que já era explícito torna-se tácito por meio da sistematização. Isso está errado, né? Na combinação nós temos conhecimento explícito transformando-se em conhecimento explícito por meio da sistematização. Então A está errada. B, na externalização, o conhecimento explícito torna-se tácito para o indivíduo. Essas características, na verdade, são da internalização e não da externalização. Então B está errada. C, na socialização, o conhecimento tácito é compartilhado, tornando-se explícito. Está errado também, né? Porque na socialização temos o conhecimento tácito que permanece como conhecimento tácito, né? Porque ele é compartilhado ali de indivíduo para indivíduo apenas, né? Vamos ver a D, então. Na externalização, o conhecimento é sempre tácito, pois já existe um diálogo e reflexão sobre o conhecimento. Tá até contraditória, né, a própria alternativa. Na externalização, o que acontece? Um conhecimento tácito se transforma em explícito. Por quê? Porque justamente há esse diálogo, há essa reflexão sobre esse conhecimento e se compartilha, né, de um indivíduo para um grupo inteiro esse conhecimento. Então, a alternativa D está errada, né? Vamos ver. A alternativa E, na socialização, o conhecimento tácito é compartilhado de um indivíduo para indivíduo, porém ainda permanece como conhecimento tácito. Perfeito, exatamente isso, né?
a socialização, o conhecimento passa de um indivíduo para o outro e não há muito diálogo, não há muita reflexão e permanece ali como conhecimento tácito desses dois indivíduos apenas, né? Então, a alternativa S está descrevendo corretamente a socialização, é o nosso gabarito, portanto, né? Vamos ver a questão de número 8 da parte de vendas. No que tange as barreiras ao conhecimento, marque a alternativa correta. Alternativa A. Religiões não são capazes de repelir o conhecimento sobre outras religiões. Gente, a literatura descreve, né, algumas as crenças, os valores, né, principalmente relacionados aí a aspectos profundos do indivíduo, né, crenças muito profundas do indivíduo, como as crenças religiosas, elas podem afetar a disposição do indivíduo a estudar outras religiões, a adquirir algum tipo de conhecimento. Então, a alternativa está errada, por quê? Porque diz que não são capazes. E, na verdade, todas as crenças profundas, né, como as crenças religiosas, elas podem produzir essa aversão a algum tipo de conhecimento sobre áreas que, de alguma forma, afetem a autoimagem da pessoa. Por exemplo, eu me considero católico, por exemplo, então essa minha crença profunda sobre a doutrina católica, de certa forma, pode repelir ou fazer eu me sentir desconfortável ao estudar outras religiões. Eu posso de alguma forma entender que isso afeta crenças muito profundas, a formas como eu me identifico. Então é por isso que a alternativa A está errada. Vamos ver a B. A cultura organizacional pouco influencia no aprendizado organizacional. Isso está errado, né? A cultura organizacional ela tem um papel aí preponderante, né? Inclusive tem diversos livros que falam sobre organizações de aprendizagem, né? Que são as organizações que estimulam o aprendizado organizacional. Então, a alternativa B está errada, porque a cultura ela influencia muito no aprendizado organizacional. C. Novos conhecimentos podem afetar crenças profundas dos indivíduos e por isso podem ser evitados. É exatamente o que a gente conversou ao comentar a alternativa A, né? Muitas vezes algumas crenças muito profundas, né, elas podem de certa forma repelir novos conhecimentos. Então a alternativa C está correta, né? Porque ela fala justamente isso, ó, novos conhecimentos podem afetar crenças profundas, né? Imagine anos atrás, né, séculos atrás, quando a Terra, que era vista como o centro do universo, né, foi contestada essa imagem. Isso afetava as crenças das pessoas, né, porque a religião pregava ali a Terra, o ser humano ali como um grande centro do universo. Então, às vezes, né, novos conhecimentos vêm contrariar crenças muito profundas, né, podem afetar essa relação. É isso que a alternativa C está dizendo, então está corretinha. É o nosso gabarito. Vamos ver a D. O aprendizado não sofre resistência em razão da autoidentidade. Já falamos sobre isso na A e na C. Ele sofre sim resistência da autoidentidade, ou seja, como o indivíduo se identifica, né, como ele se percebe. A alternativa é: novos conhecimentos podem contrariar elementos da cultura de uma empresa, por isso são sempre bem recebidos. Isso está errado, já falamos, né, sobre isso bastante também. A verdade é que se contrariar as crenças e valores culturais, os conhecimentos não vão ser bem recebidos. Então é incorreto dizer que eles são sempre bem recebidos. A alternativa é errada, gabarito, portanto, é mesmo a alternativa C de casa. Vamos para a próxima questão, questão de número 9. Assinale a alternativa correta sobre marketing digital. A alternativa A diz assim: gerenciadores de e-mail e as operadoras de telefonia sempre interferem nos e-mails, mensagens ou ligação realizadas entre as partes envolvidas em uma comunicação. Isso está errado, né? Na verdade, operadores de telefonia e provedores de e-mail raramente fazem esse tipo de interferência na comunicação, exceto aí no e-mail quando classifica alguma coisa como spam ou algo do tipo, mas é por isso que as empresas tendem a privilegiar a captura de e-mail e telefone, justamente porque elas sabem que vão conseguir estabelecer um canal de comunicação melhor do que, por exemplo, obtendo aí seguidores de uma rede social, porque a rede social sim interfere muito na comunicação entre empresa e os potenciais clientes, né? Então a alternativa A está errada. B. Landing pages são páginas online focadas em um objetivo de marketing. Perfeito, ótimo conceito aí de landing page, é justamente isso, não é um site, é uma página web simplesmente ali focada em um objetivo de marketing, normalmente geração de leads ou vendas, né? Então B está correta. C. Taxas de conversão altas e landing pages podem prejudicar a rentabilidade da empresa. Isso está incorreto, né? Taxas de conversão alta significa que
muitos usuários estão fazendo o que a empresa quer que faça, ou seja, estão deixando ali o seu contato, né? Ou seja, está se gerando lead ou estão fazendo as compras. Então, os dois cenários aí são positivos para a empresa, favorecem a rentabilidade da empresa. Então, a alternativa C está errada. Alternativa D, redes sociais não interferem na distribuição de conteúdo. Isso está errado, porque as redes sociais interferem muito na distribuição de conteúdo. Então, quando uma empresa, por exemplo, faz uma postagem ali no Instagram, não necessariamente aquela postagem vai chegar para todos os seguidores dela, porque justamente o Instagram e todas as outras redes sociais, elas interferem na distribuição desse conteúdo, né? Alternativa E, então, o tráfego orgânico consiste na compra de tráfego por meio de links patrocinados ou anúncios. Isso está errado. O tráfego orgânico é aquele tráfego gerado ali de maneira espontânea, né, por meio da produção de conteúdo. Ele não é tráfego pago. O tráfego pago é justamente esse que você paga aí um Google da vida, um Facebook da vida para fazer anúncios. Então ele misturou aí os conceitos, por isso está errado. Gabarito é mesmo a alternativa B de bola, que descreve corretamente o conceito de landing page, né? Vamos então para a questão de número 10. No que diz respeito ao copyright, marque a alternativa incorreta, que é a errada, né? Vamos ver. Alternativa A. Copywriting é utilizado como uma ferramenta poderosa para impulsionar vendas pela internet. Perfeito, né? O copy ele é muito utilizado para você persuadir pessoas a realizarem compras, né? Então ele realmente pode impulsionar vendas pela internet. Vamos ver a B. Copywriting é a arte da escrita persuasiva para influenciar as pessoas a tomarem decisões. Perfeito, exatamente esse o conceito de copy. C. O copy consiste em utilizar as palavras certas para influenciar as pessoas. Perfeito, mais um conceito de copy. D. Um bom copy deve adotar uma linguagem culta e sofisticada para impressionar o destinatário. Isso está errado. Na verdade, gente, o copy ele vai adotar uma linguagem adequada ao destinatário, né? Se for um destinatário aí, do mestrado, de um doutorado, onde faça sentido adotar uma linguagem culta, né? Aí tudo bem, né? Mas o tipo de linguagem ele tem que ser adequado ao destinatário. Se você está se destinando a concurseiros, por exemplo, você não faz o menor sentido você adotar uma linguagem aí muito culta, muito rebuscada. Por quê? Porque ela não vai ser muito compreensível, ela não vai ser prazerosa de ser lida, né? Então, a linguagem de um bom copy, na verdade, ela é compatível com o destinatário. Não existe um tipo de linguagem universal a ser adotado, tá bom? Então, a alternativa D está incorreta, e que é incorreta é o nosso gabarito, portanto, né? Vamos aí só analisar a alternativa E para ter certeza. O copywriting deve ser claro sobre a solução que o produto promove. Isso é uma técnica importante, né? Você tem que ter clareza sobre qual é a solução, qual é a venda que você quer concretizar. Então, gabarito é mesmo a alternativa D de dado. Vamos ver a 11. Os gatilhos mentais são as circunstâncias que desencadeiam um comportamento estereotipado automático. Isto é, são circunstâncias que geram uma resposta do piloto automático. Marque a alternativa correta a respeito dos gatilhos mentais. Vamos ver. Alternativa A. Em razão do gatilho da reciprocidade, tendemos a dizer sim aos pedidos de pessoas que gostamos. Gente, esse não é o gatilho da reciprocidade, esse é o gatilho da afeição. Então, a alternativa A está errada. B. De acordo com o gatilho da escassez, as oportunidades parecem mais valiosas para nós quando menos disponíveis. Perfeito, é essa a ideia do gatilho da escassez, é o nosso gabarito, portanto, né? Quanto mais escasso, mais nós valorizamos. É por isso que na internet tem muito, vagas limitadas, né? Desconto até hoje. O que se está criando, né? Se está criando justamente um cenário de escassez. Então B é o nosso gabarito. Vamos ver a C. O conjunto de princípios psicológicos inconscientes que exercem muita influência nas tomadas de decisão são chamados gatilhos da coerência e compromisso. Esse, na verdade, é o conceito de gatilhos mentais. Não é específico aí do gatilho de coerência e compromisso. C está errada, portanto. D. Tendemos a obedecer ordens emitidas por qualquer indivíduo que possua autoridade. Essa característica é explicada pelo gatilho da coerência e compromisso? Não, na verdade esse é o gatilho da autoridade. Então D está errada. Vamos ver E. De acordo com o gatilho da aprovação social, tentamos retribuir quando uma pessoa nos ajuda. Esse, na verdade, é o gatilho da reciprocidade. Então, o gabarito é mesmo a alternativa B de bola. Gente, acho muito provável, tá, a cobrança de gatilhos mentais justamente nesse formato dessa questão. A banca descreve um gatilho
e apresenta as características de outro. Então esse padrão de questão eu acho muito provável de ser cobrado aí no Banco do Brasil. Belezinha? Vamos em frente. 12ª questão. Sobre a utilização de canais remotos para vendas, marque a alternativa correta. Alternativa A. As vendas ocorrem dentro de um sistema de lojas físicas? Não, se eu estou falando aí em canais remotos de vendas, as vendas vão adotar um sistema de vendas à distância e não um sistema de lojas físicas, né? B. A venda porta a porta não pode ser considerada um canal remoto? Na verdade, pode sim, tá? Ocorre fora, então, de uma loja física, é um tipo de canal remoto. C. A venda por catálogos é um tipo de canal remoto para vendas. Perfeito, temos aí então o nosso gabarito. Alternativa C de casa. D. Os canais remotos foram descobertos recentemente com o advento da internet. Não, isso está errado, né? Como acabamos de falar, vendas por catálogos são um exemplo, é um exemplo de canal de venda remoto, é algo bem antigo, bem anterior à internet, né? Então a D está errada por isso. Telemarketing são sítios eletrônicos que centralizam em um mesmo local diversos fornecedores. No ambiente físico, isso ocorre em um shopping ou centro comercial. Isso está errado, misturou aí o conceito de marketplace com o de telemarketing, então está errado, né? Vamos ver, questão de número 13. Assinale a alternativa que não descreve um dos fatores pessoais que influenciam no comportamento do consumidor. Vamos ver. Alternativa A, estilo de vida. Opa, estilo de vida é sim um fator pessoal. B, classe social. Classe social, gente, é um fator cultural e não um fator pessoal. Então, é o nosso gabarito. C, personalidade, ocupação, estágio no ciclo de vida. Todos esses aí são fatores pessoais que afetam o comportamento do consumidor. Então, o gabarito é mesmo B de bola, que fala sobre classe social. Vamos ver a questão 14. Durante o processo de compra, é possível que se instaure uma negociação entre vendedor e consumidor. Sobre esse assunto, marque a alternativa correta. Alternativa A. A negociação integrativa ou negociação cooperativa opera pela suposição de que um ou mais dos acordos possíveis podem criar uma solução de ganho mútuo. Situação de ganha-perde. O finalzinho está errado, gente. Se a gente está falando de uma situação de ganho mútuo, né? Uma situação de negociação integrativa, a gente vai ter o quê? Um ganha-ganha e não um ganha-perde, como descreve o finalzinho da questão da alternativa A. Então, a alternativa A está errada. B. As negociações distributivas focam no relacionamento de longo prazo. Não. As negociações distributivas, elas formam, né, elas geram uma situação de ganha-perde. Então, elas focalizam curto prazo, não longo. C. Negociação é um processo de comunicação unilateral com o objetivo de se chegar a uma decisão conjunta. Não é negociação unilateral, é uma negociação, uma comunicação bilateral. Se a gente está falando aí de negociação, as duas partes estão conversando, né? Estão dialogando. Então, C está errada. D. Negociação distributiva conduz a uma situação de ganha-perde. Isso está perfeito, né? A negociação distributiva, ela conduz realmente a uma situação de ganha-perde. Diferente da negociação integrativa, essa sim gera uma situação ganha-ganha. Então, gabarito D de dado. Vamos ver a E. Negociação é um processo em que uma parte busca impor a outra seus próprios interesses. Isso está errado, né? Em uma negociação você vai conversar, você vai dialogar, vai buscar acordo, né? E não impor a sua vontade a outra parte. Então, o gabarito é mesmo D. Vamos para a questão de número 15. De acordo com a escala cervical de qualidade, o atributo de aparência comporta as seguintes práticas. Alternativa A. Entregar os serviços no prazo prometido. Não, aí você está tendo o quê? Confiabilidade. Isso é importante sim, mas não se refere ao atributo da aparência. A aparência é a aparência, né? Dos empregados, das instituições, dos equipamentos, né? Da instituição, do mobiliário, tudo isso. Vamos ver a B. Entregar o serviço certo na primeira vez. Isso também é confiabilidade, né? Você conseguir entregar aquilo que você prometeu no termo, nas condições estabelecidas. Alternativa C. Oferecer horário de funcionamento conveniente. Isso tem relação mais com a empatia, né? De você entender as necessidades aí do seu cliente e fornecer um serviço, um produto que esteja adequado a essas necessidades, né? Alternativa D. Dar aos clientes atenção individual. Novamente, a empatia, né? Alternativa E, funcionários de instalações com aparência aciada e profissional. Aí sim você está se referindo ao atributo da aparência. Então, gabarito da última questão, a alternativa E. E assim vencemos as 15 questões de vendas e negociação. Perceba que as questões
foram distribuídas ao longo de todos os itens do edital, né? Tivemos questões aí sobre resolução, sobre comportamento do consumidor, sobre aprendizagem, sobre sustentabilidade, sobre qualidade no atendimento, né? Gestão de serviços também. Então foram questões aí sobre vários pontos do edital, justamente para te forçar, relembrar todo o conteúdo programático. Eu espero que você tenha gostado desse simulado e também te espero no nosso próximo encontro. Forte abraço e até a próxima!